Revela em nós os teus princípios, os teus valores. Nos faça entender cada dia mais a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus. Amém. Bom dia. Tudo bem com vocês? E aqui é ontem. Boa noite, tudo bem com vocês? Irmãos? É assim, a igreja aqui, quando a pessoa está na igreja aqui, não tem o costume, de dar paz. Porque os caras só vivem na guerra, vou fazer o quê? É guerra, é guerra, é guerra, é guerra. Quem vive na guerra, se prepara para outra. Porque todo exército precisa de um tempo de descanso, né, irmão? Pode ser rápido. Todo exército precisa de um tempo de descanso. Vai para a luta, depois volta. Os feridos voltam, os feridos não são abandonados na luta. Eles fazem tudo para trazer os feridos, cuidar dos feridos, depois se preparar de novo o exército para a próxima batalha. E louvado seja Deus por causa disso. Amém, irmãos? Quem trouxe? Quem trouxe não, abraçou a Bíblia. Porque trazer a Bíblia a não ser que a pessoa esqueça na Bíblia, na igreja, né? A não ser que a pessoa... A não ser que a pessoa esqueça na igreja a Bíblia aí, achar o livro da lei perdido dentro da casa do Senhor. Então assim, não é quem trouxe, abra a sua Bíblia. No livro de Lucas, no capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Quem está pronto a ouvir, diga amém. Quem está disposto a obedecer, diga amém. Porque se você ouve e não obedece, irmãos, é construir uma casa sobre aonde? Sobre a areia. Até parece que ela vai, mas ela, na hora que vier a tempestade, na hora que vier, viu, irmãos? Não é na hora que vier, não, vem. A tribulação vem, a tempestade vem, a luta vem, o diabo também vem tudo. Mas lembre-se que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porque o que nós mais precisamos em tempos de luta é de descanso. Nesse descanso que eu estou falando não é deitar, dormir, não, estou falando confiar em Deus. Esse descanso é descansar no poder de Deus, é descansar na misericórdia, é descansar no amor, é descansar em Deus, sabendo que tudo vai dar certo. No final, vai dar certo. Se não deu certo ainda, pega ele, Jesus. Isso é sinal que está atribulado já. Eita, celular atribulado, Deus. Pega ele, Jesus. Queima. Queime não, Jesus. Queime não. Queima o dono, Queima o dono. Então, assim, irmãos, quando a gente fala descansar no Senhor, é assim, confia no Senhor. Confia no Senhor. Não é ficar em casa dormindo, descansando, não é ficar... Não, irmãos, a nossa vida é um constante agir de Deus. Você vai ter lutas. E só as lutas podem fazer de você o que a Bíblia diz que você é. Porque não adianta eu abrir a Bíblia e dizer o que a Bíblia diz que eu sou. Sim, a Bíblia só vai dizer o que você é quando você passar por aquilo que ela está dizendo. Então, quando nós passamos por aquilo que ela está dizendo que nós somos, é que vai ficar e validar aquilo que você é. Eu sou mais que vencedor. Como? Sem luta. E ser mais que vencedor não é apenas enfrentar uma luta, é enfrentar uma batalha. Porque, irmãos, tem batalhas em todos os lugares. Dentro de casa tem batalha, de vez em quando ele aparece dentro de casa, de vez em quando o espírito de Corá vem, de vez em quando o espírito de, aparece ali e tal, e qualquer coisinha a gente briga, a gente tem uma confusão. É ou não é, irmãos? Eu acho que o ambiente de maior luta que nós somos treinados é dentro de casa. Não é um ambiente de maior luta que a gente é treinado dentro de casa. Com a esposa, aquela mulher abençoada, cheia do Espírito Santo. É que aquele homem, sabe, abençoado, aquele homem abençoado, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito.
cheio do Espírito Santo. É aquele filho abençoado que você tem que estar treinando, falando a mesma coisa 10 vezes. Não é não? É aquele filho, aquela filha abençoada que você tem que estar falando a mesma coisa 10 vezes a mesma coisa. Tem gente que parece que gosta de treinar os 70 vezes 7. É aquela visita, sabe, irmão? Aquela visita abençoada, que ora a noite todinha e quando acorda mais atribulado ainda. O maior ambiente de transformação, o maior ambiente de renovo, de treinamento é a casa da gente, é a família da gente. Porque aqui a gente passa pouco tempo junto. Aqui a gente passa pouco tempo junto. Aqui não dá para a gente ser treinado, aqui dá para a gente ser disciplinado. Aqui é para a gente ser disciplinado, mas o treinamento é em casa. Não é? Aquela mulher rixosa, parece aquela goteirazinha. Tem mesma coisa. Aquele homem, sabe, que quando ficar velho, só Jesus vai ter. Aquele homem que quando ficar velho, só Jesus vai aguentar. Então eu vou começar a envelhecer já de agora, porque aí dá tempo de vocês aguentando. Quando chegar no tempo, não, a gente já acostumou já, pastor. Ô, glória! É crente! Eu quero ver se vai ter peito para fazer. Falar é fácil. Quero ver se, né? Se não encher a casa de menino, eu encho a casa de... Ô, glória! Eita, já tem nora no caminho, glória a Deus. A pastora não vê a hora de ficar pra gente viver só pra gente. Nada disso. Eu quero uns 5 para treinar, todos 5, para fazer dos 5 pastores. Não é, irmãos? Que nossos filhos são herança do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Lucas 16, né? Vamos ler? Lucas 16. A parábola do administrador infiel. Essa é uma das parábolas que eu mais tem assim, sabe? Desde a minha conversão, é uma parábola que eu brigo com ela todo dia. Todo ano. Vai e vem, eu encontro essa parábola e eu fico... Jesus falou desse cara. O que Jesus quis trazer com esse mau exemplo? Não é porque Jesus usa um mau exemplo para ensinar a gente. Porque muitas pessoas, às vezes, lêem a parábola do administrador infiel e acham que Jesus estava concordando com a desonestidade dele. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é uma parábola que a gente precisa meditar, ler. Sabe aquele assunto que fica na sua cabeça martelando a vida toda? Aquela peça que faltava no quebra-cabeça, essa semana ela chegou. Eu encontrei ela essa semana. Porque Jesus tem uma vida para nos ensinar. Tem uma vida para nos ensinar. E a gente só vai amadurecer quando a gente aprender de verdade a ter paciência para escutar, para ler, para ouvir. Porque assim, irmãos, eu fico a semana todinha martelando na cabeça, a semana todinha. Aparecem uns atribulados aqui, uns atribulados ali. E fica, né, a semana todinha pensando. Até que um dia Jesus vem. Amém? Até que um dia ele chega. Então vamos ler. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Ele tinha o quê? Um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador
estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isso que ouço a seu respeito? Né? A Lava Jato chegou. A Lava Jato chegou na vida dele. Uma hora a Lava Jato chega na vida de todo mundo, viu, irmão? Ninguém escapa, não. Preste contas da sua administração. Porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar: a casa caiu. Que farei? E agora? E agora que estou sendo demitido pelo meu patrão, trabalhar na terra não posso. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, diga isso. Cuidado com esse negócio, já sei o que vou fazer. Isso é perigoso. Né? Agora eu já sei o que vou fazer. Cuidado, isso é perigoso. Isso tem atrapalhado e derrubado muita gente. Porque nós nunca sabemos o que nós vamos fazer. Nós precisamos que o Espírito Santo nos diga o que nós devemos fazer. Já sei o que vou fazer. Para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva que você deve 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. 100, não foi? Acho que eu pulei aqui. 100 sacos de trigo. Quanto você deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua perspicácia, astúcia, esperteza. Ele fez o que o patrão? Elogiou a astúcia, não foi? Não foi ele não, viu, irmãos? Ele não elogiou o administrador. Ele elogiou a perspicácia, a astúcia dele. Aí ele disse... Aí Jesus vai terminar a parábola e fala assim: porque os filhos do mundo ou das trevas são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, que é essa riqueza injusta, ele fala, é o dinheiro. O dinheiro que a gente ganha, que a gente recebe, o nosso trabalho, o dinheiro do nosso trabalho. Se vocês não forem fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Se vocês não forem fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores,
Porque irá odiar um e amar o outro. Ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Ou a mamon. Irmãos, a gente não sabe quando foi que esse homem se perdeu. A gente não sabe em que período da sua administração esse homem se perdeu. A gente sabe que ele se perdeu. Porque ele não era um mau administrador. Ele era um administrador bom. Uma pessoa que entendia do assunto. Alguém que era treinado, alguém que estava capacitado a cuidar dos bens do outro. Mas a gente não sabe aonde, em que momento da vida ele se perdeu. A gente sabe que se a gente não vigiar, a gente se perde. E se a gente não estiver atento àquilo que a gente está fazendo, àquilo que a gente está administrando, àquilo que a gente está tomando conta, isso pode produzir em nós o orgulho. Produzir em nós aquela sensação que está tudo bem, ninguém viu, ninguém sabe, né? Eu estou fazendo o que é certo, e aquilo vai trazendo uma autoconfiança na vida da pessoa de administrar aquilo que não lhe pertence. Ele começou a se achar. Ele começou a crescer. E ele começou a entender e achar que era o proprietário de tudo. Ele começou a achar que era o dono da casa. Toda a riqueza, todo o dinheiro, tudo passava na mão dele. Por que não pegar um pouquinho para mim? Por que não usufruir para mim aquilo que eu estou fazendo ou aquilo que eu estou administrando? A gente sabe que a administração é uma ciência exata. É uma ciência exata. E se tem uma área da nossa vida que nós precisamos aprender, essa área se chama administração. É uma área que nós precisamos entender e aprender todos os dias. Uma hora a casa cai. Porque ele é acusado de usufruir dos bens do seu patrão. Certamente ele tinha o seu salário, certamente ele tinha o seu soldo, certamente ele tinha a sua recompensa pelo serviço que ele fazia, mas ele não podia esquecer que ele era servo, ele não era dono. Ele não podia esquecer que mesmo tendo todo o direito sobre aquele dinheiro, sobre todos os bens do seu senhor, ele não era o dono, ele era o servo. Porque tem gente que confunde cadeira com trono. Tem gente que confunde cadeira com trono. Trono só quem tem é Deus. Trono só quem tem é Deus. A cadeira um dia era de Caifás, outro dia era de Anás, outro dia era de Emanuel, outro dia era de José, porque vai passando. E não importa o tempo, uma hora vamos ter que prestar contas. Vamos ter que prestar contas. Só que a gente se converte e começa a se achar. A gente começa a administrar aquilo que é de Deus e a gente até usufrui de forma errada. Porque essa é uma palavra para mim e para você. Para a gente despertar. Porque a gente tem o costume de dizer assim, meu dinheiro, minha casa, minha vida, não é? Minha roupa, meu sapato. Nós trazemos tudo de forma possessiva, e assim, é meu. Não tem nada aqui que lhe pertence, que nos pertence. O seu trabalho, o meu trabalho não é seu. Minha casa não é sua. Amanhã vai ter outra pessoa morando nela. Com certeza. Chega a denúncia, alguém entregou o camarada e começou a chegar no ouvido do seu patrão. Te liga aí, presta atenção. Fulano está usando os recursos da casa do Senhor indevidamente. Fulano está usando os recursos da sua casa para o seu próprio benefício, para o seu próprio bem, para si próprio. Ele está se beneficiando daquilo que não é dele. Você já tem o seu, então fique com o que é seu. E não quere nada de ninguém.
Então aquilo ficou na cabeça do seu patrão. E eles chamam o administrador assim: preste contas da sua administração. Preste conta da sua administração. E a casa caiu. Porque se tem algo que a gente gosta de fazer, que nós somos tentados a fazer, é o tal do jeitinho maligno. Não é jeitinho brasileiro, não, que o brasileiro ele é honesto. O brasileiro, em sua maioria, é honesto. O brasileiro é honesto. O nosso povo é um povo de bem. Tem coisa errada? Tem. Em todo lugar tem. Ou será que é só no Brasil que tem corrupção? Não, pode ter mais aqui. Preste conta da sua administração. E um dia todos nós seremos chamados para prestar conta da nossa administração. Mas de que, pastor, eu vou prestar conta? De quê? Essa parábola, irmãos, nos chama a atenção para uma coisa muito importante. Fidelidade. Honestidade. Caráter, princípios e valores são inegociáveis. Fique com o que é seu, porque é ali onde Deus vai fazer você prosperar. Porque Deus não abençoa aquilo que é desviado. Não é aquele que é desviado, não. Deus não tem prazer, não tem bênção, aonde Ele sabe que ali tem suborno, propina, negociatas. Talvez você não saiba, mas Deus sabe de tudo. Talvez eu não sei, mas Deus sabe de tudo. E não demora muito não, a casa cai e todo mundo vai ter que prestar conta da sua administração. Ah, pastor, de que eu tenho que prestar conta? De quê? Do tempo. Lembra que Deus deu um tempo para você administrar? Quem lembra disso? Quem lembra que todo mundo recebe todo dia 24 horas do dia para administrar? Quem lembra disso? Você está preparado para prestar conta dessa administração? Está preparado para prestar conta dessa administração do tempo? Porque o que as pessoas mais falam hoje é: não tem um tempo. E para Deus agora não tem um tempo para Deus. Porque os próprios crentes andam morrendo, se acabando, cansados, esgotados. Por quê? Porque administrar mal outra coisa. A saúde. Né? Se nós lêssemos de verdade a Bíblia, e nos dedicássemos a tudo que ela diz, nós teríamos mais saúde, nós teríamos mais tempo, nós teríamos mais recursos, nós teríamos mais lazer, nós teríamos mais de Deus, nós teríamos mais de tudo. Não é não, irmãos? Aí, por conta de não soubermos administrar o quê? O corpo. O cara compra uma pizza para comer sozinho, irmão. O cara compra uma pizza para comer sozinho. Aí depois está o colesterol. Vai prestar conta dessa administração? Vai ou não vai, irmãos? Olha, eu estou com 45, né? Não. Eu não vejo a hora de fazer os 50, irmão. Não vejo a hora de fazer 50. Para ver se eu fico melhor. Misericórdia. Então, os novos, ouçam os mais velhos. Os novos, ouçam os mais velhos. Porque se tem coisa que a gente gosta, é de comer. É ou não é? Comer é bom ou não é? Menino, comer é bom demais. Bom é mesmo quando o cara é magro, que come que nem uma draga e não aumenta nada. Rapaz, essa pessoa deve ter um triturador dentro do organismo.
Aí a gente, irmãos, não administra o que a gente come, também não tem força para trabalhar. É ou não é, irmãos? É uma coisa, depende da outra. Já pensou, aquele cara que olha assim. Esse dia chegou lá em casa um caldinho de camarão, não foi? Chegou, a minha cunhada mandou um caldinho de camarão lá para casa. Aí, isso 11 horas da noite. Aí, só se for doido para tomar um caldinho de camarão de 11 horas da noite. É gostoso? Delicioso. Ovinho de codorna, né? Ovinho de codorna, tal. Aí. Ali. Não quero não quero entregar não, mas... Revela, Jesus. Já manifestou. Se ficar calado, ninguém sabe. Fica na suspeita. Aí olhou assim, e o caldinho? Eu disse, vá, coma. Agora depois que acordar de noite aí. Ô glória, aleluia. Se não tiver chá de boldo, de canela, de alecrim, meu irmão. Glória a Deus. Aí o que eu? De noite não. Agora amanhã de manhã eu tomo, porque eu passo o dia todinho para digerir, passo o dia todinho para botar para fora. Se passar mal é de dia, não é de noite. Não é? Se passa mal é de dia, de noite, porque é tudo mal, é mais complicado. Então, irmãos, a gente tem que aprender a administrar o tempo. Não tenho tempo para orar. Vai se ferrar. Não tenho tempo para ler. Vai dançar. Eu não tenho tempo porque eu trabalho muito. Trabalha muito porque quer. Porque quem administra bem trabalha pouco. Porque o problema da gente é que a gente não sabe administrar nem a nossa vida profissional. A gente não sabe administrar nem aquilo que a gente quer fazer. Passa a vida toda empurrando. Não, amanhã eu faço a faculdade. Não, amanhã eu faço. Amanhã eu faço, chega aos 47 anos e ainda está lá. Amanhã eu faço. Aí vem os filhos. Né? Já vem. Primeiro que o cara já começa errado, escolhendo a pessoa errada. Porque Deus une, mas quem escolhe é você. Entendeu? Deus une, mas Deus não escolhe. Quem escolhe é você. Agora Deus dá pistas. Né? Na caminhada Deus vai dizendo. Já prestou atenção como essa criatura trata o pai e a mãe? Vai tratar você também. Já prestou atenção como essa criatura gosta de trabalhar? Você vai se ferrar sozinho. Já prestou atenção como essa criatura gosta de ler? Você vai ter um asno dentro de casa. Um ignorante dentro de casa. Porque a gente tem que prestar atenção, irmãos. Amém? Amém? Quem acha uma esposa que nem a pastora Regiane acertou na loteria? Eita! Glória a Deus. Quem acerta, quem olha assim. Porque Deus une, mas Deus nem escolhe nem obriga a casar. E depois que casar, casou. Não adianta se arrepender. Há coisas na nossa vida que precisam ser bem administradas. Porque um dia ele vai dizer assim, preste conta da sua administração. Ainda bem que eu não sou pastor dessa igreja, mas você é o pastor da sua casa. Graças a Deus que eu não nasci para ser pastor, Isso não diminui nada o seu peso. Porque se tem outra coisa que Deus deu para a gente administrar, se chama filhos. Filhos. E ele vai ter conta da administração desse filho. Eu orei tanto, jejuei tanto, o menino desviou. Ele desviou porque você orou, você jejuou, mas tratava mal a mãe dele.
tratava mal a mãe dele, falava mal dos irmãos dentro de casa, falava mal do pastor, da pastora, falava mal do irmão dentro de casa, na frente do seu filho. Não tem oração, jejum que funcione. Porque eles aprendem com o exemplo. Eles aprendem com o exemplo. Seu pastor pode errar? Pode. Seu pastor pode falar besteira? Vai falar. O seu irmão vai pisar no seu pé? Vai pisar. Mas você não é obrigado a absorver, porque você tem o administrador fiel. O administrador fiel. Meu filho, vai prestar conta desse filho, viu? Porque ele diz, ensina o caminho que ele deve. Por quê? Porque se ensinar não desvia, irmão. A Bíblia não diz assim, talvez desvie. Não diz talvez desvie, não. A Bíblia é enfática em dizer assim, não vai desviar. Não existe uma condição para desviar. Não existe uma condição que a pessoa vá se afastar. Se ensinar bem, não existe essa condição. Se desviou, é porque não ensinou. Atento, vigilante, celular, rede social, amigos, amigas, ensino. Porque lá em casa quase que eu tinha um calvinista, irmão. Quase que eu tinha um calvinista dentro de casa. Foi pouco. Deus sabe a luta que eu enfrentei. Para esse calvinista, para esse pentecostal não virar calvinista. Quase. Mas, o calvinista era de Deus. Aí o cara vinha, pai, isso eu tome. Pai, isso eu tome. Pai, pá. Acabou, quebrei as pernas. Te agarra com o Espírito Santo. Te agarra com o Espírito Santo. O seu o quê? Calvinista, arminiano. Eu sou cristão. Eu sou e estou buscando ser a imagem e a semelhança do meu mestre, Jesus. Calvino não é o meu exemplo. Não é o meu padrão. O meu padrão é Jesus. O meu padrão é Jesus. Não é Calvino. São homens de Deus. Lutero. São homens de Deus. Mas não são o meu padrão. O meu padrão é Jesus. O meu padrão é o que a Bíblia diz. Seja cheio do Espírito Santo. Eu creio no poder do Espírito. Eu creio nas línguas, eu creio nos dons. Eu creio que se a gente buscar a Deus, se consagrar, a gente vai ressuscitar defuntos, mortos. Mas isso custa. A administração disso custa. Porque a gente quer ver milagre, mas a gente não quer se colocar no lugar para fazer o milagre. Os cegos não veem mais. Os cegos não veem, não é culpa dos cegos, não. É culpa nossa, que não cremos mais que Jesus pode fazer. Porque às vezes eu me lembro que eu estava Eu fui no IMIP, tinha um garotinho na cadeira de roda, brincando. Pega ele, Jesus. Pega ele. Aleluia. Aí eu me lembro que eu estava lá vendo o garotinho brincando na cadeira de roda. Coisa mais linda do mundo, mas aquilo me incomodava. E aquilo dizia assim, vai lá, ora, coloca as mãos na perna dele que ele vai andar. A fé diz assim, vai e faz. A incredulidade diz assim, vai passar vergonha. Porque a gente acha que quem vai fazer é a gente. Porque a gente acha que quem vai fazer é a gente. E a gente se sente intimidado. Incapaz, intimidado. Um dia ele vai dizer assim, preste conta dessa fé que eu lhe dei. Preste conta de cada oração que você recebeu. Preste conta de cada palavra que você ouviu e você não colocou em prática.
Preste conta da sua infidelidade. E é caro, viu? Infidelidade, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Infidelidade é caro, porque passa de pai para filho, de filho para... E vai passando de geração em geração. Infidelidade é uma desgraça na vida de um cristão. Porque a infidelidade atrai todos os pecados malignos. Ela é uma porta aberta para todos os pecados. Todas as maldições. Um dia, você vai ter que prestar conta de cada centavo que Deus lhe deu. Tá? Um dia nós vamos prestar conta dessa administração, desse dinheiro que nós ganhamos, que a gente pensa que é nosso e é de Deus. E ele vai dizer assim, eu até vi que você dava 10%, mas porque eu mandava. Não porque você me amava. Porque se você me amasse, 10% não é dízimo, 10% é o mínimo que eu recebo de você. E eu não chamei você para você me dar 10%, eu chamei você para você me amar. Porque os crentes se agarram no 10% e o 10% virou lei. A gente não vive na lei, a gente vive na graça. E a graça faz a gente dar é tudo. Porque a gente não tem que usar calculadora, a gente tem que usar é a fé. O administrador infiel usa a calculadora. Mas o administrador fiel não, ele não usa calculadora, não, ele usa a fé. Porque é muito fácil para alguns até e outros não, trazer 10%. Eu quero ver trazer 20%. E ficar sentadinho nessa cadeira ouvindo aí, eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. Eu quero seu dinheiro mesmo aí, para trabalhar aqui, ó. Eu quero seu dinheiro para fazer as coisas dentro dessa igreja. Eu quero seu dinheiro mesmo. Eu quero seu dinheiro para botar um som novo, uma mesa nova que nós compramos, um som novo. Eu quero seu dinheiro para ajeitar. Eu quero seu dinheiro para construir, quem sabe construir aqui em cima uma sala de aula para a gente ensinar. Eu quero o seu dinheiro mesmo. Porque naquele dia você vai prestar conta de cada centavo, viu? Aquele dinheirinho que você gastou sem necessidade, como nós fazíamos, como eu fazia, e que muitos ainda fazem. Faz o seu dinheiro uma propriedade particular dele. O seu não é seu, é do Senhor. Ter fé para trazer 10% é fácil. Eu quero, aliás, obedecer para trazer 10% é fácil. Eu quero ver ter fé para trazer a oferta igual. Vai faltar, não vai faltar não. Se você pensa que vai faltar é porque você ainda não tem fé. Não crê no Deus que você está servindo. Não é verdade, irmãos? Não é verdade. Porque quando a gente começa a ser abençoado nos 10, imagine quando você for abençoado nos 20. Meu dinheiro, meu dinheiro. Você vai prestar conta dele. De cada vez que você, em vez de dar uma oferta, foi lá e gastou R$1.000, R$2.000 para dar um presente. E na oferta de missões chega aqui, dá R$2 e quando não dá. Dá R$2 e quando não dá. Saca? Esses dias eu cheguei para Tiago e disse assim, Tiago, a gente anda muito na rua aqui. Tem muita gente pedindo. Eu peguei R$20 de R$2. Pega esses R$20 aí. Grampia aí uma literatura. Porque quando a gente parar no sinal, quem pedir, a gente vai dar o dinheiro e vai dar a literatura. E vamos orar. Se quiser comprar alguma coisa, dá o dinheiro à literatura. Esse menino do sinal que fica limpando o vidro, que aquilo, né? Tem hora que irrita a gente, né? Aquilo às vezes cansa, irrita, às vezes você está com pressa, não quer. Às vezes você está sem nada para dar e o cara quer fazer. E você pega e toma aqui. Vamos parar de ser mesquinho, irmão. Isso aí pertence ao Senhor. O dinheiro, no final ele vai dizer assim, ninguém pode servir a quem? Aí o cara é tão esperto que quando ele diz assim, você demitido, ele fala assim, você demitido, ele vai tentar fazer uma manobra, para quê? Para conquistar amigos. Agora, você sabe que interessante que o patrão elogia ele, né? Ele diz assim, rapaz, que astúcia desse camarada. Porque o camarada, irmão, era um administrador competente, se tornou infiel.
Diga assim, Senhor, que meu coração nunca se torne incompetente, infiel às tuas coisas. Esse casamento que Deus lhe deu, você vai prestar conta dele. Tem gente que está no terceiro, no quarto, no quinto, não tem problema, vai prestar conta dele. Esse casamento, esse divórcio, que muitas pessoas têm brincado, vai prestar conta dele. Você vai prestar conta dele. Todos nós vamos prestar conta. Agora, se você é o culpado inocente, só Deus sabe. Eu que não estou aqui para julgar ninguém. Amém? Só estou dizendo que nós vamos prestar conta dele. Quem está entendendo isso? Tem gente que vive com problemas. Tem gente que vive no sofrimento. Tem gente que vive na angústia. Sai desse lugar que você vai prestar conta disso também. Aleluia. Oi? Oi? Rapaz, e agora o que eu vou fazer? Trabalhar na terra eu não vou, que eu não tenho mais idade. Tenho mais força. Para a rua pedir, mendigar, eu tenho vergonha. Já sei. Vou fazer, usufruir dos bens do meu Senhor ainda, que tem lá. Fazer uma manobra. Você acredita que aquilo... Sabe por que o patrão elogiou ele? Sabe por que o patrão elogiou ele? Porque naquele tempo, irmãos, era muito difícil receber pagamentos das pessoas. Se hoje é difícil, imagine naquele tempo. Hoje tem o banco para cobrar. Hoje tem a financeira para cobrar. Né? Hoje tem os pistoleiros. O pistoleiro, ó. Né? Tá amarrado, né, irmão? Mas hoje tem vários meios de você receber, de negociar, né? Mas nesse tempo não. Então aquele 100 sacos de trigo que o cara talvez não recebesse, ele ainda recebeu quanto? 80. Aquele que devia 80 e ele disse, não, pague só 50. O cara foi lá e pagou os 50 rapidinho. O cara falou, mas rapaz, não é que o mal que ele estava fazendo acabou se tornando em bem para mim? E naquela economia ali, diz a história que ele estava economizando 20 meses de salário. Ele estava tentando fazer para ele 20 meses de salários. Quase 2 anos se programando para saber de como ele iria viver. Porque ele foi demitido. Não pense que ele foi recontratado porque ele era esperto. Não. O seu senhor sabia que ele era esperto. Esperto até demais. Ele era infiel, ele se tornou infiel. Não pense que por causa disso o patrão elogiou a astúcia. Não, elogiou ele. Ele elogiou a astúcia, não elogiou ele. Porque ele já tinha sido demitido, mandado embora. Mas a gente gosta sempre de ficar por cima, né? Se acontece qualquer coisa, não, porque não é bem assim. A gente sempre tem um argumento. Aí o Senhor diz assim, ele usou das riquezas injustas para fazer os amigos. Não está errado, não. O que está errado é fazer da forma que ele fez, tirando do patrão dele, tirando daquilo que não lhe pertencia, mas é do seu, invista nas pessoas. É do seu, ajude as pessoas. É do seu, socorra as pessoas. É do seu, faça. Quem está entendendo? Porque um dia você vai ser recebido nos tabernáculos eternos, ele está dizendo. Aí no final Jesus fala assim, ninguém pode servir. Aí antes ele disse que quem é fiel no pouco, Deus vai dar muito, amém? Não. Sim. Ele disse que quem é fiel no pouco, Deus vai dar muito. Não. Será fiel também no muito. Ou seja, a fidelidade começa no pouco. A fidelidade começa no pouco. Mas se for desonesto no pouco, no muito vai ser desonesto também. Então o papai já sabe, papai poupa, porque é melhor você perder dinheiro do que ele perder você. Não é? Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Mas quem é injusto no pouco também será injusto no muito. E ele vai dizer assim, ninguém pode servir
a Deus e a Mamon. Aquele administrador não podia servir ao seu patrão e às suas vontades e os seus desejos. Ele não podia servir a ele. Porque ele foi chamado para servir o Rei dos Reis. Servir o seu Senhor. Nós fomos chamados para servir ele. Mude. Faça diferente. Não seja aquele servo que só fala o que se manda. Porque Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós somos hipócritas. Porque a hipocrisia é o fermento dos fariseus. Síndrome de fariseu, uma desgraça. Está cheio de gente com a síndrome do farisaísmo. Aleluia, glória a Deus. Só tem roupas largas, filactérios grandes para dizer. Porque quanto maior a boca da manga, quanto maior era a boca dessa manga, mais dizia que o cara era santo. A santidade não está na aparência. Não está na aparência. A santidade está na nossa ação, na atitude. Amém, irmãos? Administrador fiel. Temos muita coisa para prestar conta. Ninguém escapa. E naquele dia, todo mundo vai ser chamado. É aquele trabalho que eu lhe dei. É aquele emprego que eu lhe dei. Você fez o que com ele? Vai prestar conta. Aquela esposa, aquele marido, aquele filho, aquela igreja, aqueles irmãos. Pode se achar o dono, mas não é. Pode se achar o dono, mas nós não somos. Estamos apenas administrando aquilo que Deus nos deu. O dia de prestar conta vai chegar para todo mundo. Então a gente pode começar a consertar hoje. Não é? Pega aquele dinheiro ali. Que dinheiro? Aquele dinheiro, isso aqui. Não, esse não. A gente toma água. A gente não pega naquele dinheiro. A gente faz o que tem que fazer. Porque Deus, Ele é fiel. Fidelidade é tudo na vida de um cristão. Nós não somos fariseus. Nós somos filhos de Deus. Amém? É fiel no pouco? Ele vai dar o muito. Porque você vai ser fiel no pouco. Então você será fiel também aonde? No muito. Mas o muito não cai do céu, irmãos. O muito vem aqui, ó. Na força do braço. O muito vem na atitude correta. O muito vem na atitude generosa. Ela atraiu muito. Porque tem gente que quer ter muito dormindo. Tem muito. Tem gente que quer ter muito, mas não planta uma planta para ninguém. Não joga uma semente em lugar nenhum. A gente não sabe quando o administrador se tornou infiel. Mas a gente sabe que a gente corre o risco de se tornar infiel na caminhada. Escute, e outra coisa, para encerrar. Cuidado com a frustração. Ela pode tornar você um administrador infiel. Cuidado com as decepções. Cuidado com as traições. Cuidado com os confrontos. Se você não souber... Se você não souber ingerir, filtrar, ingerir. Se você não souber, isso pode tornar você um administrador infiel. E depois quem sofre é você, viu? É nós. Somos nós que sofremos. Porque nós não somos obrigados a absorver tudo. Falaram mal de mim. Amém. Deus abençoe. Estou na mídia. É engajamento. Fala mal, dá engajamento também. Tudo dá engajamento. Agora, cada um vai prestar conta de tudo que disse. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar? Eu queria ficar até meio dia. Muita coisa para falar, mas já é 10h30, tá bom já. Nós estamos desde ontem na presença do Senhor. Não se engane.
Você vai ficar diante dele. Eu quero ver o que você vai dizer. Aliás, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Como diz Didi Mocó, só resolve o colesterol. Eu não quero nem saber. Eu já tenho muita coisa para prestar conta também. Um filho, uma esposa, um casamento, uma igreja, alguns irmãos. O dinheiro que é usado, a vida, as palavras, tanta coisa, irmão. Que a gente tem que começar mudando, amém? Quem entendeu o que eu estou falando? Amém. O administrador infiel, ele foi elogiado a sua astúcia. Ele vai dizer assim, os filhos das trevas são mais espertos na sua astúcia, na sua geração, do que os filhos da luz. A gente estava lendo uma história ontem de um pastor americano que ele ganhou muito hippie para Jesus no tempo dele. Inclusive um pastor quadrangular. Uma igrejinha com 25 pessoas ele tinha. E a filha começou a se envolver com alguns amigos hippie, naquela explosão de droga, tal, aquilo tudinho. Mas ele tinha um preconceito muito grande com aquelas pessoas ainda. Mas a filha levou um dia um hippie para a casa dele, cristão. E o cara... E aquele pastor sim... Ele mudou a perspectiva dele sobre o hippie. Aí chegou na igreja e foi falar com os anciãos. Tiago vai falar de noite sobre ele. Vai falar com os anciãos para trazer aqueles jovens que estavam nas drogas, com a vida desenfreada, para receber aqueles hippies na igreja. Mas os irmãos não quiseram receber. Os irmãos disseram assim, não, eles têm os pés muito sujos para entrar na igreja. Vai sujar o carpete da igreja. Aí ele disse, o problema é os pés sujos, não tem problema. Sabe o que foi que ele fez? Pegou uma bacia d'água e ficou na porta da igreja. E todos que entravam, ele lavava os pés e eles entravam dentro da igreja. Pastor quadrangular. Homem de Deus. Ganhou mais de 15 mil, batizou mais de 15 mil jovens na sua geração. Ex-hippie. E a gente aqui discutindo porque o irmão não quer isso, porque o irmão não é aquilo. E a gente aqui perdendo tempo, em vez de estar lavando o pé de quem está passando dificuldade. Se entra um homossexual, parece que está entrando alguém que está infectado. Leproso. E deixa que o leproso é você. O leproso ainda somos nós. Não tem problema. Os pés deles que são sujos. Eu fico na porta da igreja com a bacia, lavando os pés de cada um deles. Mas vão entrar todos para dentro. Aquele pastor com 25 membros construiu uma igreja para 8 mil pessoas. É de inspirar a gente e fazer a gente ter vergonha da administração que a gente vem fazendo. É aquele cara que o administrador, o seu senhor, deu 5 moedas, deu 2 e depois deu 1, lembra? Aquele que ficou com 1, o que foi que ele fez? Não, essa igreja não vai receber todo mundo. Não, essa igreja é muito arrumada, é muito chique, olha o carpete dela. Não, porque não sei o quê, enterrou. E depois quem foi enterrado foi ele. Ele começou a enterrar na moeda, depois quem foi enterrado foi ele. Amém, irmãos? É uma palavra só para a gente refletir. Não estou aqui para julgar ninguém. Até porque quem tem que mudar sou eu também. Amém? Obrigado, Jesus, por essa manhã. Que essa palavra seja uma palavra para a gente parar de achar que somos. Para que nós venhamos entender que quem é o Senhor Jesus. Não somos, não temos. Tudo é do Senhor. Nossa vida, nossa casa, família, tudo pertence ao Senhor. Essa é a igreja do Senhor. E nós queremos o lugar aos teus pés. Nós não queremos a cadeira, nós não queremos o trono, nós não queremos lugar nenhum. O que nós queremos é os teus pés. É os teus pés que nós desejamos. Porque o Senhor sabe que lá nos seus pés nós seremos alcançados, restaurados e transformados. Que venha um espírito de simplicidade e de humildade sobre as nossas vidas. Que nós possamos olhar para o outro
sendo nós mesmos. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos contribuir? Pegue sua oferta. Você que não teve a oportunidade de contribuir ontem, pode contribuir hoje. Senhor, abençoa os ofertantes, os dizimistas dessa igreja, da tua casa. Sabemos que todos os recursos, tudo pertence a ti, Senhor. O Senhor vai nos dar mais, muito mais, quando nós começarmos a amar a Ele e não o que nós temos. Se nós amarmos a Jesus, Ele vai nos dar muito mais, porque Ele sabe que isso não tem o nosso coração. Abençoe a todos que estão aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Igor, vem cá, vamos orar pelo Igor. Hoje é aniversário do Igor. Pastor Igor. O pastor Igor. Quem lembra que eu nomeei o Igor como pastor auxiliar aqui? Quem lembra? Vocês lembram? Eu nomeei o Igor aqui como pastor auxiliar nosso, mas o presidente da nossa igreja, o reverendo Sérgio dos Santos, me pediu para a gente liberar ele para a igreja de Sítio dos Pintos. Então, assim, ele continua sendo nosso amigo, continua sendo pastor, continua aqui com a gente, frequentando a igreja, pregando nos cultos que nós precisamos, mas ele não está ligado a Campo Grande, ele vai estar ligado a Sítio dos Pintos, porque a pastora dele ainda enfrenta essas lutas de doença, essas coisas. Então o pastor falou comigo para a gente liberar ele, para deixar ele titular em Sítio dos Pintos. E eu não vejo problema nisso, nenhum nisso. Porque o que nos une não é um papel, o que nos une é o amor de Cristo. Não é verdade? Não é um papel que nos une, não é uma carteira que nos une. O que nos une é o amor de Cristo. E o Igor, a gente vem tratando, cuidando, dando maior apoio a ele há um ano, né? Há um ano que a gente tem dado apoio a esse jovem lindo. Ei, sai do tapete. Acabou de falar, ó. Tá vendo que estão tudo ligadinho? Glória a Deus. Eu estou só, né, jogar verde para ver, né? E a gente se apegou ao Igor, nós se apegamos ao Igor porque tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando. E hoje é o aniversário dele, completa hoje algumas primaveras aí. Não põe essa carinha de novo, não é tão novo assim não, viu, irmão? Né? Porque isso não envelhece não, viu? Isso vai fazer 70 anos do mesmo jeito, vocês vão ver. Eu que essa bênção seja sobre a minha vida também. Então hoje é o aniversário dele. Então assim, ele continua nos auxiliando, nos ajudando, frequentando a minha casa, a igreja. Mas ele está ligado oficialmente à igreja de Sítio dos Pintos com a pastora Francinete. Amém? E a gente tem uma boa relação. A pastora dele, a gente tem boas relações. E essas boas relações permitem que nós possamos viver em paz. Amém? Como eu disse, não é um papel que nos une, é o amor de Cristo. Antes não tinha isso é só formalidade, né? Porque as coisas vão mudando, então algumas formalidades são necessárias para a organização do sistema. Por ele? Estender as mãos. Dobra o joelho não, porque vão pensar que eu estou nomeando de novo. Não, dobra o joelho, dobra. Pai amado e bendito Deus, nós te agradecemos por esse dia, pela vida do Igor, Senhor, pelo dia que ele nasceu, pela família, pela avó, pela mãe, por todos eles que têm abençoado a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que ele possa ser sempre assim. Ó Deus, cheio de unção, de sabedoria, que o Senhor o conduza, Pai, para a tua glória. Que aonde ele estiver e for plantado, seja para dar frutos e muitos frutos para o teu reino. E que nós, mesmo debaixo dessa sombra, possamos ser abençoados também, Senhor. Abençoa o Igor, dê saúde, dê trabalho, dê riquezas, de saúde, dê esposa, dê filhos, tudo aquilo que o seu coração desejar e que seja a tua vontade em primeiro lugar, que seja feita sempre a tua vontade. Abençoe a vida dele e nós o abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoamos essa igreja, abençoamos o nosso presidente, abençoamos a pastora Francinete
Abençoamos toda essa casa, Senhor, que tem se rendido a Ti. No nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Que hora? Ele está crente, Irmãos, bom dia, Pai, seja com vocês. A gente colocar a mesa aqui para a gente tomar um cafezinho, comer um bolinho. Oh, tem bolo, né? Já ganhou o presente, não foi?